No programa de hoje, a gente tem 12 mandamentos para os cuidados com os pés. São os passos aqui que a gente vai seguir, né? Vamos começando aqui pelo primeiro passo. Número 1. Número 1, a gente já começa ali, tem... o que seria o número 1? Já é o espelho. Dicas com relação a feridas, doutoras. Quer que eu fale? Então, assim, é muito importante para quem não tem sensibilidade ou pouca sensibilidade no pé, sempre estar olhando muito bem para ele. Caso ele não consiga, principalmente pacientes diabéticos, que têm até problema na visão por conta da diabetes, pedir para algum familiar também estar ajudando, né, auxiliando na limpeza dos pés. Sempre observar se o pezinho não tem rachadura, algum corte, se não está inchado, se não tem algum machucadinho, né? É muito importante todas essas... para olhar bem esse pé. Olhar certo? bem, porque eu tinha falado no início do programa, eu vou repetir aqui, que a principal causa de amputação de membros importantes como pé e perna é ou acidente de carro, como foi com a Paola, ou diabetes. Daí a observação ser tão importante, né? Para isso, a gente tem também a dica 2. Doutora Alice, usar um espelho para observar isso? O espelho é importante, mas como a doutora Elizabeth até já citou, às vezes o diabético ele perde um pouquinho da visão. E aí é importante que uma outra pessoa de casa faça essa vez do espelho. Vá lá, examine o pé e veja se não tem nenhuma alteração. A senhora disse também que é importante, então, a família, né? A gente parte para a dica 3, que é observar também uma mudança importante de cor, né? Das pernas, dos pés, né? Isso a família pode ajudar. Pode ajudar, que cor é essa? Porque geralmente o pé não é nem vermelho e nem escuro. O pé tem cor de pé, né? Como todo o restante da pele. É. Então, se ele tiver escuro ou se ele tiver avermelhado, essa pessoa vai ter que procurar um especialista, porque ele pode estar fazendo uma alteração vascular, né? E pode, inclusive, quando ele tiver escuro, levar a uma amputação dessa pele. Importante observação, então. Dica 4, quando o pé tem uma ferida, o que é importante observar, doutora Elizabeth? Quando o pé tem uma ferida, é importante observar, por exemplo, os cortes mesmo, né? A gente chama de fissura. São cortinhos bem discretos, né? Que a gente só vai ver se realmente abrir entre os dedos do pé. Outra coisa que é importante às vezes você tem um tecido esbranquiçado, uma pele esbranquiçada dentro dos dedinhos, entre os dedinhos. E isso também pode significar que ele tem a famosa frieira, como é conhecida, ou micose. E essa micose também pode ser uma porta de entrada para que essa pessoa tenha problemas, né? Tipo uma erisipela, não sei se já ouviram falar, mas é uma infecção da pele que pode ser por entrada de bactérias por meio dessas feridas na pele, tá? E cada tipo de doença tem um tratamento diferenciado, certo? E a gente tem, então, essa torneira mágica que está flutuando no nosso cenário para mostrar que é importante lavar bem, né? Primeiro. Sim. E continuando a outra dica, secar bem também, né? Muito importante, né? Então, vamos retomar a dica anterior do lavar com água e sabão. Não precisa de mais nada no pé, né? Só o lavar com água e sabão. E depois enxugar muito bem enxugado, inclusive entre os dedos do pé, que é onde geralmente a gente tem aquela frieira. Seguimos aqui com os nossos 12 passos para o cuidado dos pés. Chegou uma hora importante. Falar de cortar as unhas. É difícil cortar a própria unha do pé, não é? Sim. E o que é importante nessa hora? É cortar em linha reta, como a gente está vendo aí na identificação? O ideal é realmente cortar em linha reta e tomar cuidado com os cantinhos, que são os locais que podem também provocar dor quando a gente tem a famosa unha encravada, né? E a unha encravada também pode ser uma porta de entrada de infecção e tudo mais. Então, o corte da unha, aqui a gente tem um alicate também, mas geralmente a gente corta com o cortador de unha normal. Mas nos dois casos, sempre tomar cuidado e não ficar fazendo o corte dentro dessas laterais da unha. E pensar também que a unha também pode ficar doente. Então, se você tiver uma alteração de cor na unha, um esfarelamento da unha, também procurar um dermatologista, algum médico para fazer o tratamento correto. Bom, a gente já falou também de secar bem os pés, né? Que isso é fundamental para evitar uma série de problemas, né? E a gente passa por uma outra dica mais adiante, que é a hidratação, né? É importante também, né, doutora? Como a gente viu logo lá no começo, o paciente pode ter rachaduras nos pés. Então, essas rachaduras precisam ser Elas podem virar feridas. Podem virar feridas, pode abrir bastante. E por isso que é importante, então, o uso de hidratante. Tá bom. Deixar a pele bem hidratada. Pode ser um hidratante, qualquer um, pode ser até um vaselina líquida.
tá? Mas Para ser mais que baratinha, seja desde que hidratante. hidrate. Agora temos uma meia aí jogada. Eu gostaria muito que meu filho Pedro, meu filho Rafa, ouvissem essa dica. O que é importante com relação à meia? Principalmente nesses dias quentes, e se você estiver com tênis, é bem importante você fazer a troca de meias pelo menos uma vez ao dia, até 2 ou 3 vezes ao dia. Se a meia ficar encharcada, vamos trocar. Não usa a meia mais de uma vez, não. Não, pelo amor de Deus. Tá bom. Porque a meia suja também pode ficar um meio propício para ter bactérias, né? Que podem dar o chulé e também entrar, fazer uma ferida, na ferida, dar algum problema. A dica 9 e dica 10, elas são especificamente também para as mulheres, né? Um sapato no tamanho adequado, com um salto também adequado. O que seria esse salto? Um salto mais grosso ou um salto Anabela. Evitar o que eu estou usando, por exemplo. Muito elegante, doutora. Mas não seria esse o ideal para quem precisa estar usando um sapato mais adequado. Então, no máximo de 5 centímetros, a gente até orienta um pouquinho mais baixo, apesar das mulheres gostarem de salto. Por volta de uns 2,5 centímetros seria o ideal. Tá bom. E sempre do tamanho, né? Do tamanho que a pessoa, né, usa, Às não... vezes aproveita a liquidação, exatamente, né? o sapato é um pouquinho menor. Então, seria até interessante que a gente conseguisse comprar o sapato ao final do dia, onde o pé está um pouquinho mais inchado, para que a gente já desse aquela margem de se eu vou usar o sapato o dia todo, no final do dia ele vai estar confortável do mesmo jeito. Então essa é a dica de ouro do bem-estar, comprar sapatos sempre no fim da tarde. Serve para hoje, que é um dia de fazer troca, né? Vai trocar à tarde. Troca no fim da tarde, porque o pé já está mais inchado, você vai comprar um sapato que vai ficar mais confortável, né? E a última dica, a número 12... Que é... Evite o frio e o calor extremos, incluindo exposição ao sol. Não esqueça que o seu pé também tem pele e você tem que passar protetor solar quando for à praia. E quando for andar na praia, por exemplo, na areia quente, use um chinelinho, porque senão você pode ter queimadura no dorso do pé, na planta do pé, certo? Serve também para a parte de cima do pé. Sim, né? protetor solar. Cuidado com eles, né?